Boa noite, 18 horas no horário de Brasília, de Osasco aqui também. Hoje é uma terça-feira, dia 14 de agosto, véspera do dia 15. E antivéspera, né, do dia 16. Então é o seguinte, o time do Santos, a torcida do Santos não pode ficar desesperada como está, porque afinal de contas ainda faltam 20 rodadas. Nessas 20 rodadas estão em disputa 60 pontos. Oh, meu Deus do céu, não é para ficar nesse desespero. É verdade que o time está, né, naquela... Né? Mas não é para desesperar. 60 pontos é muito ponto, cara. É só tomar cuidado. Só tomar cuidado. E por falar em tomar cuidado, ontem o Internacional foi ao Rio de Janeiro e deu um banho no Fluminense. Um banho. Veja aí os gols. No Maracanã rolou apagão, mas não foi da Luz, foi do Fluminense mesmo. Jadson perdeu para Rodrigo Dourado, que mandou para Nico Lopes fazer o primeiro do Inter. Iago ganhou de Gilberto na corrida e tocou para Jonathan Alves mandar para a rede. O Gilberto até pediu desculpas e o Digão chegou atrasado no lance. Mais um vacilo do Flu. Alves ganhou na dividida, Digão se perdeu na marcação, mas Nico Lopes não. Ele chegou e fuzilou. Placar definido no primeiro tempo. 3-0 Inter. Primeira vez que na minha carreira profissional como técnico eu levo 3 gols no primeiro tempo. Foram erros assim, bizonhos, né? Erros infantis. E os erros bizonhos foram vistos de perto por Tite e o auxiliar Kleber Xavier. E olha só o recado do Odair Hellmann. Colorado chegando, hein? O jogo tem 3 resultados, mas que nós estamos muito fortes. Respeitamos todos, mas estamos muito fortes. Vocês estão lembrados da Série B? O Nico Lopes? Esse mesmo, meteu os 2 no Fluminense ontem. E com o resultado de ontem, houve uma alteração na classificação da Série A. Quem estava em quarto passou para terceiro. E quem estava em terceiro ficou em quarto. Os 3 pontos que o Internacional ganhou, deixa ele a 3 do São Paulo, é a 2 do Flamengo, que é o líder e o vice-líder, respectivamente. Portanto, os 4 primeiros são São Paulo, Flamengo, Internacional, Grêmio. O Atlético Mineiro está em quinto e o Palmeiras está em sexto com o nosso glorioso Luiz Felipe Scolari. Algum adendo para tudo isso que eu falei, gente? Não, você está certo como sempre, ô Silvio Luiz. Não. Agora, o negócio é o seguinte, o Campeonato Brasileiro se divide nos pretendentes ao título naqueles que querem disputar e que estão jogando o Campeonato Brasileiro para valer e aqueles que já desprezaram o Campeonato Brasileiro e estão jogando só a Copa do Brasil e a Libertadores. O São Paulo está fixo no Brasileiro. Cruzeiro, Flamengo e Grêmio estão pensando só na Libertadores e na Copa do Brasil, o resto que se dane. O São Paulo está tão fixo no Campeonato Brasileiro que vai jogar em Buenos Aires na quinta-feira, mas não levou nem o artilheiro. Fala, não fica descansando aí, que o nosso negócio é aqui, não é lá fora. Agora, veja aqui uma coisa. Jorginho foi demitido do Vasco da Gama. O Jorginho estava sossegado no Ceará, tomando conta do time lá. Sossegado, comando lagosta, passeando na praia de Boa Viagem, aí na praia de Iracema. E o que aconteceu? Ele recebeu um telefonema do Vasco e falou, ô Jorginho, tem um filé mignon pra você aqui. Ele fez a conta, quanto é que ele estava ganhando lá no Ceará. Falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir as contas aqui no Ceará. Pediu as contas no Ceará para vir trabalhar no Vasco. Mas o vento que bate lá, bate cá. Da mesma maneira que ele desprezou o Ceará, o Vasco desprezou o nosso glorioso Jorginho. É assim que a vida vai levando. É isso que acontece. Vocês já ouviram falar de polo, não aquático que se joga dentro d'água, mas polo que se joga a cavalo? Eu vi muito as partidas de polo masculino. Agora tem o polo feminino. Na cidade de Indaiatuba, no Elvete, vejam as moças que estão disputando esse torneio. O Felipe Jardim me mostra.
Você está no 3º Campeonato Brasileiro de Polo Feminino. A gente está super feliz de receber aqui no Helvécia o 3º Campeonato Brasileiro de Polo Feminino. Esse torneio está acontecendo com 4 times, a gente conseguiu formar 4 times. Cada tempo tem 6 minutos e meio, com mais meio minuto de acréscimo, né? Se a bola não sair, estiver rolando, segue mais meio minuto. Outra regra básica do polo é segurar o taco obrigatoriamente com a mão direita. E eu que sou canhoto, como fico? Eu digo que assim, o canhoto ele ganha vantagem no comando do cavalo, o que um destro não tem tanta habilidade. Taco, joelheira, cotoveleira, capacete e um abraço de boa sorte. Com tudo organizado, chegou a hora da disputa. O intervalo também é movimentado, tem tratamento especial. E cavalo concentrado louco para jogar. Ah, também tem aquela ajuda especial do patrocínio. Tem que ajudar, as meninas estão fazendo um trabalho fantástico. E a gente está do lado de fora, tem que ajudar elas, né? Claro que além das jogadoras, as estrelas do polo são os cavalos. E Flávio, tem algum cavalo específico para a prática do esporte? Sim, tem que ser cavalos cômodos, com bom temperamento, agilidade e velocidade. Principalmente nós mulheres, a gente tem um feeling muito grande com o cavalo, cada cavalo tem a sua importância. O polo é um esporte em ascensão no Brasil, mas ainda assim precisa de algumas tacadas a mais para se profissionalizar. A gente precisa de apoio, né? De apoio das famílias que jogam polo, de apoio das marcas, dos patrocínios. A gente precisa de apoio dos jogadores para a gente se enganjar mais em treinos mais fortes. Enfim, eu acho que é todo um ecossistema aí, mas que de uns 3 anos para cá a gente vê que está tomando fôlego. Depois de 3 dias de disputa, o time campeão foi o Premix Franca, que levou o troféu por saldo de gols. Com um cenário como esse, fica impossível não se apaixonar por esse esporte. Eu acho que agora a coisa vai decolar. Conselho, eu já assisti muitas partidas de polo masculino, mas eu vou contar, o cavalo é especial, não precisa ser um cavalo grandão, não, tem que ser um cavalo, como ele falou, ágil e rápido, meio baixotinho assim, para o cara poder meter o taco na bola. Muito bom! Vamos agora ver as desculpas do Cleison. Você não sabe, Cleison foi aquele rapaz do Corinthians que lá em Chapecó jogou sem querer, entre aspas, água, e a água atingiu uma senhora que estava grávida. Ele evidentemente percebeu o ato que tinha cometido e botou aqui a sua desculpa. Gostaria de me desculpar pessoalmente sobre a corrida de ontem, para isso, depois... Mal botou a sua desculpa aqui e se necessidade houver, ele vai até a moça pessoalmente pedir desculpas. Apareceu a senhora, ele ficou sem jeito, todo mundo ficou, que ele não tinha a intenção de jogar água nessa senhora. Como é que está esse negócio da renovação? Duílio Monteiro Alves foi o convidado do presidente André Sanches na 2ª edição do Papo Reto, um quadro exibido pelo canal oficial do Corinthians. O diretor de futebol falou da integração entre os departamentos, profissional e de base, na busca por reforços. A gente vem trabalhando também em conjunto com a base, trazendo também grandes jogadores para a base no sub-20, mas jogadores que possam ser aproveitados no futuro já na equipe profissional. A derrota para a Chapecoense no final de semana reforçou uma palavrinha na mente do torcedor: desmanche. O Timão perdeu 4 titulares nessa janela de transferências: o lateral esquerdo Sid Clay, o zagueiro Balbuena, o volante Michael e o meia Rodriguinho. É corintiano, mas poderia ser bem pior, quer ver? A gente teve muitas propostas, teve proposta para o Pedro Henrique, zagueiro, para o Henrique, para o Pedrinho, para o Matheus Vital. Agora, todo mundo pode ficar tranquilo em relação ao paraguaio Romero. O cara tem sangue alvinegro. O Romero é um atleta que tem a cara do Corinthians, ele
além de hoje um grande artilheiro, mas é um atleta que se doa dentro de campo, que representa a raça corintiana, a vontade da Fiel. Então é um ídolo, não tem nenhuma proposta para ele hoje, mas lógico, né, presidente, como a gente já falou, é importante que o atleta queira ficar no Corinthians. E nesse caso o Romero quer permanecer no Corinthians e a gente espera que ele fique aí e dê muitas alegrias para a torcida. O Duílio também garantiu que os pagamentos estão em dia no clube. Não tem nada atrasado, o Corinthians trabalha tranquilo. Um problema a menos para se preocupar, né? Ô, Chira, antigamente, bem antigamente, quando os times estavam apertados em cima, eles iam rapidamente para os aspirantes, para a turma de baixo, e pegavam esses aspirantes que jogavam bem no time de baixo e ascendiam como profissionais. Para o Corinthians, a solução é a base. Tem mostrado ultimamente que o Corinthians lança muitos jogadores, né? O Corinthians vira e mexe, está colocando um pessoal da base para jogar. Acontece que entre o jogador se apresentar ao clube, treinar na base e passar para o profissional e ser vendido, tem essa figura nova que é o empresário do jogador. Quando o jogador pega 11, 12 anos, o empresário vai na casa dos pais do jogador, assina um contrato, fica dono do jogador e depois a vida segue. Esse é que é o problema. Mas o Corinthians parece que pegou 10 milhões agora dos direitos de transmissão de televisão e já tapou os vazamentos, tudo que tinha lá. Espirrava água aqui, pagaram, tal, tá acertado. Agora, se não ganhar amanhã da Chapecoense, você vai ver a entrevista que vai ser feita aí. Ó, você come arroz com feijão todo dia, né? Come arroz com feijão, todo dia você come macarrão, você enjoa. O que o Palmeiras fez? Foi contratar um japonês. Pizza todo dia não, vamos comer sushi, sashimi de vez em quando. Então, quem faz bem sushi e sashimi? Japonês. Foi lá e contratou o Daisu Sasaki. Daisu Sasaki é um jovem meio atacante de 18 anos, que ele tem exatamente 1,83 m e vem do clube Vizio Kobe. Esse rapazinho aqui agora pertence ao Palmeiras. E de vez em quando vai sair um sushi, um sashimi. Boa contratação, gente. O futuro dirá, né? Que é uma novidade, sem dúvida nenhuma. Agora, ele treina, cabeceia, chuta, de vez em quando faz gol e nas horas vagas canta muito bem bossa nova. Porque todo japonês que gosta do Brasil aprendeu a cantar bossa nova. Inclusive o Daisu Sasaki aí. Quer dizer, 18 anos, tá? Vai que ele tá certo aqui. Qual é o destino? Europa. Não tem outro destino. Claro. É por isso que o Palmeiras investiu agora no japonês. E o São Paulo, hein, Fernando Fontana? Como é que está o tricolor? Líder do campeonato. Segue o líder! Vamos lá, me conta as novidades, Fernandinho. Legal, Silvio Luiz, amigos do Bola na Rede, o São Paulo treinou agora à tarde se preparando para o jogo contra o Colón pela Sul-Americana. Para esse jogo, o técnico Aguirre não vai ter Diego Souza, por duas razões. A primeira, porque ele foi titular dos últimos 14 jogos pelo São Paulo e estava bem desgastado. Não tem nenhum problema físico, mas também com a sequência de jogos, que jogamos domingo com viagem em Recife. Se ele joga quinta, aí já fica com alguma dificuldade para domingo e tem um risco de machucar-se. Um jogador importantíssimo, é um líder do time. A outra razão é que na primeira partida ele trocou agressões com o Ortiz, jogador do Colón. Pode ser uma razão também que se suma às outras. É bom lembrar que desde que venceu a Sul-Americana em 2012, o São Paulo disputou 18 mata-matas e das 9 vezes em que saiu atrás, não conseguiu reverter o placar. Mas Aguirre está confiante que os jogadores vão dar conta do recado. São Paulo que é líder do Brasileirão e entre uma competição ou outra, Aguirre disse que não tem preferência, quer ganhar tudo. Independentemente de que um jogador jogue ou não, estamos todos para tentar que São Paulo seja protagonista nas duas competições. Quanto a contratações, o técnico do São Paulo estava interessado no lateral direito do River Plate, o paraguaio Jorge Moreira, mas pelo visto ele não vai vir, porque as negociações não deram certo.
fue un nombre de dos tantos que falamos en este periodo donde perdimos jugadores y fue una posibilidad, un nombre que poderia ser interessante. Fernando Fontana, para o Bola na Rede. Obrigado, Fernando. Oxê, pelo que o Aguirre falou aí, você acha que o São Paulo está muito interessado nessa Copa Sul-Americana? Fala sério. Eu acho que se tivesse vencido o jogo aqui do Colo da Argentina, tá? Mas como perdeu, o Aguirre não pode falar outra coisa. O São Paulo vai disputar. Agora, se o São Paulo for desclassificado dessa Copa Sul-Americana, que também ninguém sabe para que serve isso, ele vai ficar só concentrado no brasileiro e vai se direcionar para o brasileiro. Eu acho que triste ele não vai ficar, não. Não? Não, ele vai vir para o brasileiro com tudo que tem direito. Veja a história que o Renato Sinise contou a respeito do Chelsea. Por favor, Londres de novo, é você. Uma vitória que serviu para animar os torcedores que andavam meio desconfiados. Poucos reforços, estrelas do time saindo ou insatisfeitas. A verdade é que Maurício Sarri virou a grande esperança de dias melhores aqui em Stamford Bridge. Acho que ele vai fazer bonito nessa temporada na Premier League. Sarri é um estudioso. Gosta de falar de táticas, analisar os adversários. Foi assim que ele fez sucesso no Napoli. Um time sem grandes estrelas, sem muito dinheiro, mas que encantou os amantes de futebol. Não conseguiu ganhar nenhum título, é verdade. Mas o jogo bonito, de passes rápidos e envolventes, posse de bola, fez até Pepe Guardiola rasgar elogios na temporada passada. Eu gosto quando eles não têm a bola. A maneira como eles fazem para recuperar a bola novamente. Porque acho que o jogador é feito para segurar a bola. Fazem uma bela construção de jogo, sempre com muitos passes. Italiano de 59 anos, Sarri é do tipo que nunca está satisfeito. O time venceu de 3-0 na estreia, e daí? Nós temos sorte agora, porque por 3 ou 4 semanas nós podemos trabalhar com apenas um jogo por semana. Então eu acho que a gente precisa evoluir nesse mês. A maior dificuldade de Sarri talvez nem seja fazer o time jogar bem. No Napoli, as imagens dele fumando na beira do campo ficaram famosas. Era um cigarro atrás do outro. No Chelsea foi proibido de fazer o mesmo. Por isso, passou a usar apenas filtros de cigarro, sem acender, é claro, durante as partidas. Na minha opinião, eles não deveriam fumar, porque você está lá, jogando uma partida ou assistindo ao jogo. Especialmente o técnico, ele está lá para treinar, comandar os jogadores. Então, parabéns para o Chelsea por tê-lo proibido de fumar. No Chelsea, o único vício permitido é o de levantar troféus. O Hazard jogar uma partida na Copa do Mundo, que poucas vezes vi um jogador jogar com tamanha capacidade física, técnica, de organização, de visão de jogo que ele teve. Porque ele correu os 90 minutos num nível altíssimo. Então ele é realmente um jogador espetacular. Agora, o William é um jogador que surpreende, porque o William é mais quieto, ele fala, não é muito de fazer carnaval, nada. É um brasileiro recatado e do lar. Não, do futebol, não é? Então, ele é realmente um grande craque. E outra coisa, ele faz gol, chuta no gol. Bem, você pode reparar os gols dele no campeonato inglês. Ele puxa a bola quando ele sai da direita e vai para o meio. Ele bate com muita felicidade e tal. Feliz do time que tem os dois jogando no mesmo time, né? Aí, realmente, são dois jogadores que jogam em qualquer time do mundo, Silvio. Em qualquer time do mundo. O William, se vacilar, ele ainda vai estar na outra Copa, hein? Trocou fralda de criança já? Troquei, passei talco, fiz de tudo. Cantei pra minha nenenzinha dormir, de tudo. Deu banho, tudo? Dei banho. Ainda falava assim, belezinha do papai, belezinha do papai. Eu também troquei fralda, mas era muito ruim de trocar fralda. Cada vez, antigamente era aqueles alfinetão grande, eu ficava com ele de espetar a criança. Mas dá uma olhada aqui. Por exemplo, a capacidade do Alisson, goleiro da seleção brasileira e que joga no Liverpool. Vê se ele consegue. Olha com dificuldade o nego tem para trocar uma fralda. Isso aí é o seguinte, Alisson, não é por nada, né? É apenas uma experiência própria.
Depois do terceiro filho, você acostuma a trocar a fralda. Se acostuma a trocar, porque na minha época tinha aqueles alfinetão grande que você tinha que virar a fralda pra cá, pra lá e meter o alfinete. Hoje não. Hoje, o neném faz cocô na fralda, você joga a fralda fora. É, meu filho, nada como uma fralda atrás da outra. E amanhã a gente volta, porque vem aí Titio Ed.